A emoção de estar no meio do oceano nunca acaba, seja por monstros míticos das profundezas ou criaturas massivas dos tempos pré-históricos. A magnitude impressionante só é percebida quando você está nas ondas implacáveis, esperando por algo que desafie a crença. Vamos testemunhar os monstros marinhos além da nossa imaginação. Número 1. Encontro com um tubarão-enfermeira gigante. Um homem estava envolvido em uma luta inesperada, não com outro ser humano, mas com um enorme tubarão-enfermeira. Um grupo de pescadores estava fazendo seu trabalho quando, de repente, algo gigantesco fisgou seu anzol. Era um tubarão-enfermeira gigante, colocando uma boa luta. Nosso herói tentou levantá-lo para o barco, mas o tubarão tinha outros planos. Ele mordeu o ombro do homem e tentou escapar. Porém, o homem conseguiu puxá-lo de volta, desta vez com sucesso. Com muito cuidado, ele retirou o anzol da boca do tubarão e o soltou novamente no mar. Número 2. Captura de um grande tubarão branco. Em 2018, uma equipe de pesca comercial ao largo de Rhode Island teve uma surpresa épica. Eles capturaram um enorme tubarão branco de 6 metros, e sabe o que foi ainda mais incrível? A fera estava viva e cheia de energia. A equipe não perdeu tempo em documentar esse momento épico, o primeiro em seus 20 anos de pesca. Mas o que aconteceu a seguir foi bastante comovente. Eles não mantiveram o tubarão como troféu. Em vez disso, rapidamente o devolveram ao mar, levantando-o cuidadosamente pelo rabo e soltando-o novamente nas profundezas azuis. Agora, essa foi uma história de pesca com um final feliz. Número 3. Captura de um tubarão-martelo gigante no Texas. Em 2018, nas águas do Golfo do Texas, um pescador local conseguiu a captura de sua vida, um gigantesco tubarão-martelo. Este tubarão-martelo mediu impressionantes 14 pés de comprimento e pesou mais 450 quilos. Mas as coisas ficaram complicadas quando o pescador tentou devolvê-lo em segurança ao mar. Infelizmente, o tubarão não sobreviveu, o que gerou discussões nas redes sociais. No entanto, é importante esclarecer que o pescador não era um vilão. Na verdade, ele era um grande defensor da segurança dos tubarões e doou quase 2 toneladas de carne para os necessitados. De fato, uma captura com coração. Número 4. Recorde mundial de Frank Mundus. Em 1986, Frank Mundus, o lendário pescador da Austrália, fez a maior captura de sua vida perto de Long Island. O experiente pescador de tubarões e seu amigo Don Braddock pescaram um monstro real. Um grande tubarão branco que pesava mais de 1,5 toneladas e media mais de 17 pés. Foi definitivamente um recorde. Ambos conseguiram trazer esse gigante após uma luta de 2 horas usando apenas uma vara e um molinete. Acredita-se que seja o maior tubarão branco já capturado com uma vara e molinete, quebrando o recorde de 27 anos da Austrália, que era de apenas meia tonelada. Isso nos lembra como os oceanos podem ser selvagens. Número 5. Tubarão maco misterioso na Austrália. Pescadores têm histórias que fariam seu cabelo ficar em pé. Tome, por exemplo, o incidente bizarro de março de 2019, quando um pescador local fisgou um tubarão maco de 250 quilos, apenas para puxar apenas a cabeça. O resto do corpo permaneceu um mistério. Mas quando as fotos do tubarão surgiram na internet, especulações sobre a existência de um tubarão megalodon começaram a circular. Segundo especialistas, nenhuma criatura marinha conhecida é capaz de fazer isso com um dos predadores mais resistentes do oceano. Então, qual é a realidade? Poderia ser um monstro marinho real ou há alguma outra explicação possível? Número 6. Lulas gigantes na Irlanda. Algo extraordinário estava acontecendo na costa da Irlanda. Em 2017, lulas gigantes foram capturadas por pescadores durante 2 meses consecutivos. Essa lula gigante mediu impressionantes 20 pés de comprimento, uma visão rara. Essas criaturas elusivas são extremamente introvertidas e raramente vistas na superfície. Na verdade, apenas 7 dessas gigantes foram capturadas na Irlanda nos últimos 3 séculos e meio. E sabe o que é mais impressionante? 4 dessas criaturas foram capturadas por uma única família. Agora, isso é realmente impressionante. Número 7. Serpente marinha no Mar Negro. No Mar Negro, um grupo de turistas estava passeando de barco sem preocupações, quando avistaram algo estranho na água. A princípio, pensaram que eram apenas peixes-boi brincando nas ondas. Mas ao se aproximarem, perceberam que a criatura era algo completamente diferente. Tinha um pescoço longo como o de uma girafa e uma aparência pré-histórica,
lembrando os antigos plesiosauros que vagavam pelos mares há milhões de anos. E sabe o que é ainda mais louco? Após revisar as filmagens, os especialistas também ficaram confusos. Será que esses gigantes pré-históricos estão voltando, ou há alguma outra explicação? Número 8. Monstro do Lago Ness. Recentemente, cientistas marinhos estavam em uma expedição de rotina quando testemunharam algo lendário. Enquanto observavam a água, notaram algo estranho e decidiram usar a câmera para gravar. Uma criatura semelhante ao monstro do Lago Ness emergiu e fez um grande splash. Aconteceu tão rápido que a maioria deles não conseguiu ver. Então decidiram descer para investigar. Prepararam-se e encontraram não um, mas vários desses seres nadando ao redor deles. Logo a internet estava cheia de especulações. Seriam esses os lendários monstros do Lago Ness ou apenas um truque inteligente da câmera? Número 9. Peixe-gato gigante Mekong. Todos sabemos que peixes-gato podem crescer até tamanhos impressionantes, mas deixe-me contar sobre o rei deles todos. O gigante peixe-gato Mekong. Em um dia fatídico de janeiro de 2019, um pescador local fisgou uma captura inacreditável. Este monstro de peixe-gato media mais de 9 pés de comprimento e pesava incríveis 300 quilos. Especialistas verificaram a captura e declararam não apenas o maior peixe-gato já registrado, mas possivelmente o maior peixe de água doce da história. Agora, isso sim é uma história de peixe para as eras. Número 10. Marlim azul gigante. Um grande peixe é capturado com uma grande isca, e esse ditado provou ser verdadeiro neste caso. Um grupo de pescadores estava no meio do Oceano Pacífico em busca da captura definitiva. Logo avistaram algo enorme saltando da água. Era nada menos que o majestoso marlim azul, o rei do mar. Sem perder um segundo, lançaram seus anzóis e iscas na água, esperando fisgar esse gigante lendário. E adivinhe, eles acertaram em cheio. Este peixe era tão massivo que seu barco parecia um brinquedo em comparação. Com muita habilidade, conseguiram trazer o gigante a bordo. De fato, foi a captura de suas vidas. Número 11. Peixe zumbi. Você já ouviu falar de um peixe zumbi? Se não, dê uma olhada neste. Um homem estava passeando à beira de um lago tranquilo quando avistou algo saído de um filme de terror. Debaixo da ponte havia uma criatura com uma aparência bizarra. Era um peixe com características humanoides, olhando diretamente para ele. E deixe-me dizer, quando o homem compartilhou seu vídeo online, teorias selvagens começaram a surgir. Alguns juraram que era um peixe zumbi em busca de sangue, enquanto outros suspeitaram que fosse uma criação mutante de algum laboratório excêntrico. Mas, após uma investigação, revelou-se que era apenas um peixe-gatilho inofensivo, provavelmente apenas curioso sobre o mundo fora do lago. Número 12. Tubarão pré-histórico. Em janeiro de 2021, em uma tarde tranquila no Japão, um mergulhador atento avistou algo se movendo nas águas rasas. E o que ele encontrou? Nada menos que um fóssil vivo, um tubarão pré-histórico. À medida que o vídeo viralizou, as pessoas começaram a lançar teorias selvagens sobre um monstro zumbi ou um tubarão da era pré-histórica. Agora, antes de você começar a imaginar uma cena de Jurassic Park, espere. Especialistas revelaram a verdade. Era o raro e antigo tubarão-cobra, uma criatura rara e antiga, raramente vista perto da superfície do mar. Com seu corpo esguio e 6 conjuntos de brânquias, esse fóssil vivo era como uma janela para o passado, lembrando tubarões de milhões de anos atrás. Número 13. Vômito de ouro. Deixe-me contar uma história sobre uma caça ao tesouro como nenhuma outra. A busca pelo vômito de baleia, ou como é conhecido cientificamente, âmbar gris. Em 2023, um grupo de pescadores iemenitas zarparam após uma dica sobre uma carcaça de baleia. Agora, o cheiro de carne em decomposição pode afastar a maioria das pessoas, mas para esses pescadores era o doce cheiro da oportunidade. Dentro da carcaça da baleia, encontraram âmbar gris, uma substância valiosa como ouro e diamantes. Esse tesouro sólido e ceroso é um ingrediente-chave em perfumes, garantindo-lhes uma fragrância duradoura. Mas a pergunta é, por que nem todos sabem sobre isso? Bem, o âmbar gris é uma joia escondida devido à proibição da caça às baleias. Número 14. Gigante gruado. Em 2012, em um movimentado porto de Karachi, algo colossal emergiu das ondas, atraindo a atenção dos locais como mariposas para a chama. O que encontraram foi uma carcaça de tubarão-baleia de 36 toneladas. Alguns pescadores locais descobriram o gigante sem vida. E deixe-me dizer,
Ele era realmente impressionante, pesando 7.000 quilos. E sabe o que é mais interessante? Foram necessárias 2 gruas para retirar o gigante da água. Mas como essa beleza acabou assim? A razão exata para sua morte era desconhecida, mas alguns especialistas em vida marinha sugeriram que poderia ter sido causada pela poluição da água. É algo a se pensar seriamente. Número 15. Frenesi de tubarões. Em 2021, um grupo de destemidos cientistas estava em uma missão para estudar tubarões frade quando testemunharam uma cena saída de um filme de terror. Enquanto navegavam pelas águas de East Boston, Massachusetts, encontraram a carcaça de uma baleia jubarte cercada por um frenesi de grandes tubarões brancos e aves mergulhadoras. Era uma cena selvagem, com esses grandes tubarões devorando o pobre filhote de baleia. Mas no meio do caos, os cientistas conseguiram marcar 5 desses tubarões famintos para monitorá-los ainda mais de perto. Então, mesmo nos momentos mais loucos do mar profundo, sempre há algo novo a descobrir. Número 16. Monstro marinho. Agora isso vai fazer você olhar 2 vezes. Um homem na praia estava curvado, pegando um tesouro, mas não era ouro ou pérolas. Era algo totalmente bizarro. Uma coisa semelhante a uma cobra, preta e ondulando na água ao seu redor. Você pode pensar que era algum monstro do mar profundo ou os restos de um lendário kraken, certo? Bem, há uma explicação simples para isso. Segundo os especialistas, era apenas uma alga marinha comum crescendo de forma selvagem. Então, da próxima vez que você avistar algo estranho no mar, lembre-se de que às vezes a explicação mais simples é a verdadeira. Número 17. Raia-manta gigante. Vamos falar sobre uma descoberta incrível feita por um grupo de pescadores peruanos em 2015. Nas águas do noroeste, alguns pescadores locais capturaram algo enorme, uma raia-manta pesando mais de 1 tonelada. Esse gigante nadou direto para a rede deles enquanto estavam pescando em seu confiável barco de madeira. Mas aí a coisa ficou ainda mais interessante. A raia-manta media impressionantes 26 pés de comprimento. Era tão colossal que tiveram que chamar um caminhão-guincho para transportá-la de volta à costa. No antigo Peru, essas majestosas criaturas eram temidas por seu tamanho, mas ao que parece, elas são bastante tranquilas. Ou talvez não. Número 18. Colossal escafópodo. Em 2023, uma família perto da ilha de Vancouver estava tentando pescar alguns camarões para o jantar. Eles jogaram sua armadilha na água, esperando uma modesta captura de crustáceos, mas quando puxaram de volta, tiveram uma surpresa épica. Um polvo gigante estava agarrado ao lado da armadilha. Estou falando de um polvo tão grande que a armadilha parecia minúscula em comparação. Agora, aqui está onde fica interessante. Segundo os especialistas, os polvos podem crescer até tamanhos impressionantes, e este estava apenas curioso sobre o que tinha entrado em seu território. Número 19. Peixe alienígena. Um grupo de homens desavisados encontrou uma criatura estranha com uma aparência alienígena que fez qualquer um olhar 2 vezes. Mas esses caras não ficaram satisfeitos apenas em olhar. Tinham que cutucá-lo com um pau. Deixe-me dizer, essa coisa não gostou nada disso. Então, o que era essa criatura bizarra? Acontece que era uma enguia-goi, um tipo de peixe com uma aparência ameaçadora, mas uma natureza surpreendentemente inofensiva. Apesar de sua aparência assustadora, este raro peixe é mais gentil com seus pequenos dentes de vidro, representando pouco perigo para nós, humanos. Às vezes, as criaturas mais assustadoras são as menos merecedoras do nosso medo. Número 20. Peixe-lobo. Um grupo de pescadores experientes estava lançando suas linhas em busca de uma grande captura, mas o que eles pescaram não era um peixe comum, era um peixe-lobo, a versão oceânica do predador supremo. Este peixe era enorme, com uma reputação de natureza agressiva. Os pescadores decidiram testar sua ferocidade colocando uma lata de refrigerante perto dele. E deixe-me dizer, a lata não teve chance. Mas antes que as coisas ficassem muito perigosas, eles tomaram a sábia decisão de liberar a besta de volta às profundezas onde ela pertencia. Afinal, até as criaturas mais ferozes do mar merecem sua liberdade. Número 21. Fósseis vivos. Ao longo do rio Fraser, 2 pescadores embarcaram em sua primeira aventura de pesca de esturjões. Logo, eles capturaram um esturjão monstruoso, e não era um esturjão qualquer. Estimado em 10 pés de comprimento e pesando impressionantes 320 quilos, depois de uma luta árdua de 2 horas, eles emergiram vitoriosos com a captura de suas vidas.
Quando puxaram a besta da água, sua magnitude os deixou em choque. Segundo especialistas, os esturjões são uma espécie de peixe antiga, frequentemente referida como fósseis vivos. Alguns locais disseram que este foi um dos maiores encontrados no rio Fraser Superior. Após tirar algumas fotos, eles marcaram a besta e a soltaram de volta na natureza. Número 22. Monstro marinho desconhecido. Em 2018, um monstro marinho misterioso apareceu em uma praia nas Filipinas e os locais ficaram aterrorizados. Era uma massa branca assustadora, peluda e ameaçadora, flutuando nas águas rasas de Mindoro. Alguns corajosos até se aproximaram e cutucaram a criatura com paus, tirando fotos. Mas a coisa ficou mais estranha. Alguns moradores acreditavam que essa aparição fantasmagórica poderia ser um presságio de uma criatura marinha semi-mitológica responsável por desastres naturais. Poderia ser verdade? Seria essa entidade monstruosa um sinal das profundezas? As autoridades suspeitaram que fosse apenas uma baleia, mas as teorias continuaram a voar. Número 23. Tubarão-touro gigante. Em 2023, a história de um pescador em Perth causou repercussão nas águas da cidade. Um pescador experiente chamado Kai Bole fisgou um tubarão-touro gigantesco a poucos metros da costa. Esse monstro de 3 metros colocou uma boa luta, deixando Kai tremendo de adrenalina. Mas em vez de se gabar de sua captura, Kai escolheu liberar o predador de volta ao rio. Enquanto alguns podem levantar as sobrancelhas, as autoridades apoiaram sua decisão, já que era a lei liberar tubarões-touro desse tamanho. No entanto, essa ação gerou muita controvérsia, com ambientalistas e moradores divididos sobre o assunto. O que você acha dessa ação? Número 24. Peixe-lua colossal. Em 2021, um barco de pesca de atum na costa do Mediterrâneo encontrou um emaranhado inesperado em suas redes. A tripulação informou os especialistas sobre o ocorrido e, ao chegarem ao local, descobriram uma visão e tanto, um colossal peixe-lua preso e lutando. Esta criatura gigantesca media impressionantes 3 metros e 20 centímetros de comprimento e 2 metros e 90 de largura, quebrando todos os recordes anteriores da área. O peixe era tão massivo que até uma balança de 1.000 quilos teve dificuldade em suportar seu peso. Com precisão cuidadosa, isolaram o peixe em uma câmara subaquática antes de içá-lo a bordo usando um guindaste para realizar alguns testes. Foi realmente um encontro monumental no mundo da biologia marinha. Número 25. Peixe gobi alienígena. O mundo está cheio de sustos, mas este levou a outro nível. Em algum lugar do Japão, um homem estava segurando algo bizarro, criaturas grotescas com dentes assustadores que pareciam incrivelmente agressivos. O homem as manuseava com extremo cuidado, até colocando algo em suas bocas. Quando o vídeo foi para a internet, surgiram teorias selvagens sobre peixes alienígenas ou espécies monstruosas. Mas então os especialistas intervieram para esclarecer. Não eram invasores extraterrestres, mas um raro peixe chamado warazubo, encontrado tipicamente no Japão e na Península Coreana. E sabe o que é mais interessante? No Japão, esses bichos assustadores são usados para fazer pratos icônicos. Às vezes, as coisas mais assustadoras podem ser surpreendentemente familiares. Número 26. Marlim voador. A paciência é amarga, mas seu fruto é doce, e esses pescadores entenderam isso verdadeiramente. Depois de esperar o dia todo, finalmente conseguiram uma captura extraordinária, um enorme marlim azul. Assim que foi fisgado, o marlim lutou ferozmente, se debatendo na água e saltando descontroladamente. Foi uma verdadeira batalha. O clímax foi quando o marlim fez um salto incrível direto para dentro do barco. A excitação foi tão grande que um dos pescadores se assustou com a entrada repentina do marlim e pulou do barco direto para a água. Bem, no final seu esforço foi recompensado com um peixe icônico, tornando sua paciência muito válida. Número 27. Tubarão monstruoso. Em 2021, alguns pescadores acidentalmente capturaram um tubarão monstruoso em suas redes. Este gigante tinha mais de 30 pés de comprimento, e você pode imaginar o tamanho de um tubarão desse porte. Após tirar algumas fotos, decidiram devolvê-lo ao mar, mas isso foi mais fácil dizer do que fazer. Amarraram sua cauda a um guindaste, mas quando tentaram levantá-lo, a corda arrebentou devido ao peso, fazendo o tubarão cair de volta no convés. Parecia que o tubarão não queria voltar ao mar tão cedo. Vamos torcer para que os pescadores não tenham se machucado e aprendido a amarrar um tubarão corretamente.
Número 28. Enguia monstruosa. Em 2021, alguns pescadores lançaram uma armadilha para caranguejos na água, esperando uma captura rotineira. Mas quando puxaram de volta, encontraram mais do que apenas caranguejos. Dentro da armadilha estava uma criatura monstruosa tentando devorar um caranguejo. Com cuidado, retiraram o caranguejo de sua boca e soltaram a captura bizarra de volta ao oceano. Mas quando o vídeo foi para a internet, teorias selvagens surgiram. Alguns especularam que era um peixe monstruoso criado por cientistas, enquanto outros sugeriram que era um peixe alienígena. Mas na realidade, essa criatura de aparência assustadora era uma enguia-lobo. E sabe de uma coisa? Apesar de sua aparência assustadora, a enguia-lobo não representa ameaça para os humanos. Então a moral da história é: nunca julgue um livro pela capa. Número 29. Monstro do Mar Profundo. Nossos mares abrigam animais monstruosos que nem podemos imaginar. Dê uma olhada neste. Uma criatura monstruosa e agressiva foi capturada por alguns pescadores. Era tão bizarra, com mandíbulas enormes que pareciam poder esmagar qualquer coisa. Eles até jogaram uma concha em sua boca e confie em mim. Você nunca iria querer se aproximar dessa criatura. Mas o que era essa fera aterrorizante? Após uma investigação, descobriu-se que era um peixe abissal conhecido como tamboril. O mais interessante é que essa espécie de peixe é incrivelmente cara, e sua carne é considerada muito saudável. Às vezes as aparências enganam, certo? Número 30. Peixe de olhos esbugalhados. O que acabamos de pescar? Que diabo é isso? Em uma viagem de pesca, o grupo teve uma captura interessante com sua vara flutuante, que estava parada há um tempo. Quando finalmente puxaram, era algo incomum e assustador. Um peixe com olhos esbugalhados que literalmente saltavam da cabeça e dentes assustadores que o faziam parecer muito doente. O que era essa criatura bizarra? Bem, a captura acabou sendo um peixe-papagaio, um peixe de águas profundas que eles pegaram usando uma enguia como isca. Eles ficaram fascinados e repugnados por sua aparência estranha. Foi uma captura que não esqueceriam tão cedo. Número 31. Criatura negra. Em 2021, perto da costa sudeste da Carolina do Norte, um capitão de barco avistou algo verdadeiramente bizarro e misterioso. Segundo ele, estava em seu barco quando notou essa criatura negra com um corpo estranho nadando sinistramente nas águas. Ele ficou quieto enquanto filmava, provavelmente tentando evitar atrair a atenção dela. Quando este vídeo apareceu na internet, as pessoas ficaram loucas com ele. Alguns afirmaram que era o monstro do Lago Ness. Mas os céticos não acreditaram. Insistiram que poderia ser apenas uma baleia ou algo mais comum. Então, o que você acha que poderia ser? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Este encontro certamente deixou todos falando e especulando. Número 32. Grande boas-vindas. As baleias não são apenas grandes, são gigantescas. Mas quão massivas estamos falando? Bem, estamos prestes a descobrir. Um grupo de turistas estava em uma viagem casual no meio do oceano quando, do nada, eles tiveram a melhor recepção. Baleias cinzentas, os titãs do mar, decidiram fazer uma aparição. E eles não apenas apareceram, chegaram bem perto e permitiram que os turistas as tocassem. E sabe o que foi ainda mais impressionante? Seu tamanho colossal fazia os barcos parecerem brinquedos. Agora isso é o que eu chamo de boas-vindas gigantes. Número 33. Isca gigante. Nas vastas águas da Rússia, um grupo de marinheiros conseguiu a captura de suas vidas. Estavam apenas lançando suas redes para pegar salmão quando, de repente, sentiram um peso diferente de tudo que já tinham encontrado. Mas o que puxaram não era um salmão. Era um tubarão de 12 metros de comprimento. Agora, aqui está onde ficou interessante. Segundo os marinheiros, o tubarão já estava morto quando atingiu a rede, provavelmente devido a causas naturais. Então esses marinheiros inteligentes o jogaram de volta ao oceano, usando-o como isca para atrair ainda mais salmão. Isso é o que eu chamo de pensar rápido. Número 34. Roubo de captura. Oh não! Em 2015, um pescador estava no mar com sua família quando teve a surpresa de sua vida. Estava puxando sua captura quando, de repente, o peso começou a diminuir. Isso não é algo que você vê normalmente, certo? Mas quando achou que ia perder o peixe, do nada, um tubarão gigante saltou e roubou o resto de sua isca. Esse vídeo viralizou rapidamente e as pessoas começaram a teorizar loucamente. Mas a pergunta é: o tubarão roubou a captura do homem ou o homem fisgou a captura do tubarão primeiro? Bem, em alto mar, qualquer coisa é possível. Número 35. Peixe estranho.
Há uma década, um pescador irlandês, armado apenas com uma vara de pesca e um senso de aventura, fisgou uma captura como nenhuma outra. O que diferenciava esse peixe? Bem, para começar, ele tinha dentes que fariam qualquer humano invejar. Mas aqui é onde as coisas ficaram mais intrigantes. Ninguém sabia exatamente que tipo de peixe era esse. Seria uma mutação genética única ou haveria mais deles nas profundezas? Alguns especialistas especularam que ele poderia pertencer à enigmática família Sparidae, conhecida por sua habilidade de mudar de sexo. Qualquer que fosse o caso, essa história de peixe certamente deixaria você fisgado. Número 36. Tubarão cicatrizado. Conheça o guerreiro do fundo do mar, um grande tubarão branco com cicatrizes que poderiam contar histórias de encontros passados. Essa visão chocante aconteceu perto das Ilhas Netuno, durante um retiro de mergulho, onde os mergulhadores viram a resiliência desse majestoso predador. Enquanto alguns especularam que essas cicatrizes foram causadas por hélices de navios, os céticos acharam essa explicação insuficiente e sugeriram que as feridas poderiam ter sido causadas por caçadores humanos ou confrontos tensos, onde o tubarão escapou por pouco. Mas, e se essas cicatrizes indicassem algo ainda mais extraordinário? Poderiam ser marcas de batalhas com criaturas ainda maiores? Número 37. Monstro negro. Um pescador estava no meio do oceano esperando pegar algo bom, mas mal sabia ele que estava prestes a encontrar o prêmio máximo. Enquanto segurava sua vara, sentiu uma puxada massiva na linha e, quando puxou, ficou chocado ao ver um peixe negro monstruoso nadando no mar. Era enorme, quase do tamanho do próprio homem. E adivinhe só? A verdadeira loucura começou quando eles lutaram para colocá-lo no freezer. Deixe-me dizer, essa captura não era um peixe qualquer. Era um atum azul gigante, um verdadeiro behemoth do oceano. Às vezes o mar surpreende você da maneira mais inesperada. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Muito obrigado mais uma vez.